todos, a todas. É uma alegria poder compartilhar com você nessa noite a palavra do Senhor e que a gente possa realmente ser impactados pelo nosso Deus, por aquilo que Ele quer falar conosco. Espero que seja um tempo realmente bom contigo, né? E que a gente possa sair daqui nesta noite, né? Sair dessa live realmente transformados pela palavra que é do Senhor, não é? Então vamos começar. Alguns recados breves. Essa live é patrocinada pela Igreja Batista Monte das Oliveiras, né? Igreja ao qual eu faço parte, em Taboão da Serra. Nossos cultos acontecem todos os domingos, às 9 e às 19 horas. Então, obviamente, nesse momento nós estamos com a igreja, o templo fechado, mas a gente se encontra aqui, né? Então, se você é nosso amigo aí, se conecte conosco que a gente vai conseguir poder bater um papo a respeito da palavra do Senhor juntos nas lives. Eu estava essa semana conversando com um amigo meu via WhatsApp, né, um colega de trabalho, e ele perguntou assim: e aí, meu, como é que você tá? Como é que estão as coisas? Aí eu mandei logo essa, eu falei: olha, eu tô me sentindo desacorçoado. E ele falou: pô, meu, faz tempo que eu não uso essa palavra. E é isso, né? A gente tá aí no meio desse negócio todo e realmente as perspectivas, né, estão cada vez mais escassas, né, infelizmente. Mas aí liguei para uma outra colega, uma ex-colega de trabalho, precisava resolver uma situação. E aí perguntei para ela: e aí, como é que estão as coisas? Como é que você tá? Como é que vai aí e tal? Trabalhando bastante. E aí ela comentou: olha, Giba, ela me chama de Gilberto. Olha, Giba, eu tô bem porque Deus nunca me deixou faltar nada. E eu conheço um pouco da história dela, não vou abrir aqui, né? Mas ela casou, em um ano ela se separou. E nesse mesmo ano, onde ela estava enfrentando problemas no casamento, ela teve câncer, né? E ela falou: olha, Giba, eu já passei por tanta coisa, Deus nunca me desamparou, não vai ser agora, não vai ser agora. E outra, né, palavras dela, confiar em Deus quando tudo está indo bem, quando as coisas estão fluindo, é fácil. Confiar em Deus quando tem dinheiro na conta, quando a saúde está em dia, quando os filhos são obedientes, né, o casamento vai bem, é fácil, né? Mas o crente, né, o crente que maduro, ele realmente confia em Deus em todo o tempo, né? Então foi uma lição para mim, porque é isso que acontece, né? Às vezes a gente passa num telefone, ou enfim, faz um contato com alguém que nos abençoa, né? Nos abençoa. E às vezes alguém liga para nós e a gente pode abençoar. Por isso que é tão importante a gente andar com gente que anda com Deus. Por isso que é tão importante a gente caminhar com gente que anda com Deus. Porque em momentos difíceis como o que nós estamos passando, as pessoas realmente nos animam, né? Nos animam, nos dão uma perspectiva que é do alto, né? Uma perspectiva que vem do Todo-Poderoso Deus. Então, apesar de vivermos no momento como que estamos vivendo, e apesar, né, dos poderosos desta terra estarem aí com muitas dificuldades, a gente na verdade confia no Todo-Poderoso Deus que habita nos céus e cuida de nós, não é? Então é isso que dá alegria, né? Eu me lembro que quando eu era mais moço, já era casado, mas ainda não tinha Clara, faz um tempo já isso. Eu conduzi junto com um amigo, né? A gente administrou um acampamento de jovens e foi o único que a gente administrou. E eu me lembro que nessa época a gente, eu não sei se você está habituado com esse negócio de jovem, né, acampamento de jovens,
a gente alugou um sítio, né? E aí qual que era a ideia, né? Que os jovens se reunissem, né? Os jovens se reunissem juntos, né? Para poder falar de Deus, né? A gente teria um tempo juntos lá de brincadeiras, de culto, enfim, de bate-papo a respeito da palavra de Deus, de futebol, enfim, né? E acontece sempre todo carnaval acontecia, né? E aí a gente tava lá, tal, fechamos o aluguel, era uma grana boa naquela época. E eu não sei se você sabe como é que é jovem, né? Eu posso falar porque já fui jovem, fiz a mesma coisa. Jovens deixam as coisas para a última hora. Não sei se é só jovem não, mas enfim. E a gente tinha uma dívida razoável, né? Para poder arcar junto com aquele local, né? Com as pessoas com o qual nós nos comprometemos. E naquele momento os jovens não faziam inscrição, assim, cabia 80 pessoas no lugar, a gente já tinha fechado o preletor, fizemos um monte de coisa e não vinha gente. E aí eu conversava com esse meu amigo, né, falava, cara, nós vamos ter que levar a nossa família pro acampamento porque não vai ninguém, não vai ninguém. E aí ele dizia assim, falou, calma Brunão, nós vamos, né, Deus está no controle, vai dar certo esse negócio aí, nós vamos conseguir. E aí eu me lembro que, sei lá, semana depois, ou 15 dias depois, ele é que estava pessimista. E aí eu acabava sendo essa pessoa que animava. Então andar com gente que anda com Deus é isso, né? Uma hora a gente não está tão bem e a pessoa pode nos abençoar, nos ajudar. E por outro lado, a gente também pode abençoar a outras pessoas. O pastor Gilberto, estou tentando lembrar aqui as coisas que eu me programei, né? Pastor Giba, ele abriu um canal no YouTube, né? E você pode acompanhá-lo lá, pode se inscrever no canal, pode ir lá consumir os devocionais. Devocional a gente tem que fazer todo dia, né? A leitura da Bíblia a gente precisa fazer todo dia. Então você já tem isso tudo mastigado, né? Tem as séries lá que ele colocou, como por exemplo, E aí sua família como é que vai? Alguma coisa parecida com isso, né? O tempo lá de uns 10, 12 minutos. Ontem eu peguei um de 19 minutos, né? Quase 20, mas foi muito legal. Então tem isso também. Então acompanhe lá o pastor, tem muita coisa boa, né, que vai poder te abençoar e te ajudar nesse período. Na semana passada, eu tenho uma notícia não boa, né, não sei quantos sabem. Na semana passada eu pedi oração por um rapaz, um garoto chamado Caleb. Muitos da nossa igreja, né, da nossa comunidade conhecem a história do Caleb. Caleb vem sofrendo há muitos anos de um câncer. Eu confesso que os detalhes me fogem agora. Mas, então eu pedi oração, né? Eu pedi oração aqui na live para a gente poder orar por ele. E clamar ao Senhor que pode fazer qualquer coisa, né? Clamar, né? A gente obviamente queria que ele pudesse ser curado e pudesse ter a sua saúde restabelecida, mas o Senhor, né, e também oramos para que Deus fizesse a vontade dele, né? E Deus fez a vontade dele, né? O Caleb foi levado para os céus, né? E Deus então assim achou melhor. Ele tinha leucemia. Obrigado, pastor. Obviamente que a dor da separação é realmente difícil de lidar, né? A dor da separação é realmente difícil de lidar, porque a gente não estará com ele mais aqui, né? Mas a gente... eu me lembro da palavra do Senhor em Filipenses, quando Paulo vira e fala o seguinte: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Para a gente que é crente, a gente sabe que a morte, ela não é um fim em si mesmo. A gente vai continuar vivendo eternamente, só que com Deus, né? Então isso traz uma paz que excede todo entendimento,
né? Uma paz realmente fantástica. Então eu quero continuar te pedindo, a gente não deve parar de orar pela família. O pastor Dalvino aqui comenta que a família já está sendo consolada de maneira tão especial. E eu quero pedir para você continuar orando por essa família, para que eles consigam, né, passar por esse momento. São pais que perdem um filho, não tem ideia do que é isso, esperam nunca ter. E irmãos que perdem um amigo, né? Então não é fácil, mas um dia eu e você, a gente que tem certeza de que Cristo é o nosso Senhor e Rei, um dia a gente estará juntos no céu. Nós vamos poder conversar um pouco mais com Caleb, não é? Que Deus abençoe. Nós vamos orar por ele também, logo na sequência, pela família, né? E vamos orar também pedindo a Deus que abençoe esse tempo juntos aqui nessa noite. Tá bom? Eu acho que o que eu tinha para falar de recado era isso. Eu vou lembrar você que você não precisa sair de casa se você não precisa, tá bom? Né? Me enrolei aqui, né? Fique em casa, né? Fique em casa, se cuide em casa. Se você precisa sair, faz parte do grupo de risco, conte conosco, de alguma forma a gente pode te ajudar, te abençoar. Então, se cuida, tá bom? Se cuida. Vamos orar? Vamos orar então pelo Delton, né? O pastor Dalvino acabou de colocar aí que falou com ele há pouco também. Vamos orar pelo Delton, pela família, pelos filhos. E também pedir a Deus que nos abençoe nesse tempo que nós teremos juntos aqui, estudando a palavra do Senhor. Vamos orar? Santo e eterno Pai, nós agradecemos porque sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. E pedimos ao Senhor que o Senhor cuide, ó Deus, da família do Caleb, que sofre a perda de um filho, que sofre a perda de um irmão. Que o Senhor guarde, ó Deus, a família dele nesse momento tão difícil, mas onde sabemos que o Senhor, que é o Consolador, já tem trazido a paz que excede todo entendimento para essa família. Obrigado, Senhor, pelos teus cuidados que o Senhor teve em todo o tempo. E queremos clamar ao Senhor, que o Senhor abençoe, fortaleça, continue dando discernimento a esses queridos irmãos e que eles possam realmente se sentir amados pelo Senhor, apesar da breve separação, porque um dia nós estaremos juntos de novo nos céus com o nosso Cristo Jesus. Também, Pai, quero pedir ao Senhor que o Senhor abençoe o nosso tempo juntos aqui, o nosso estudo da Palavra de Deus, que nós possamos, à medida que nós estudamos, que o Espírito Santo do Senhor nos conduza a toda a verdade que vem do Senhor, para que a gente aprenda cada dia mais e que a gente possa amar ao Senhor cada dia mais e viver para o Senhor cada dia mais. E que nesta noite, ó Deus, nós possamos ser transformados não pela eloquência ou por palavras que um homem pode dizer, mas por tudo aquilo que o Senhor já tem feito do teu altar para a nossa vida, para a vida do teu povo. O Senhor tenha misericórdia de nós, fala conosco nesta noite, nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos lá? Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 16. 1 Samuel, capítulo 16. Nós vamos falar sobre Davi. Nós vamos falar sobre Davi, um personagem não fictício, né? Um personagem da Bíblia que deixou um grande legado para um povo e, por que não, para uma humanidade, né? Eu realmente gosto muito de falar sobre Davi, porque Davi, não é que o Davi era um homem perfeito, não é? Davi não era um homem perfeito, mas ele buscava a perfeição, né? Ele realmente se inclinava, buscava, era dedicado em buscar as coisas do Senhor. E eu realmente recomendo a você fortemente que você estude
toda a história de Davi, porque é uma aprendizagem grande, né? Davi, né, para você ter uma ideia, estudando um pouquinho, em Israel, tudo que tem qualidade recebe o selo de Davi. Olha que interessante, né? Eu nunca fui a Israel, aliás, é uma viagem que eu acho que todo crente devia fazer. Já estou aproveitando para montar uma caravana aqui. A pergunta não é se, é quando que nós vamos, né? Porque eu fico imaginando a experiência maravilhosa que é andar onde Jesus andou, né? Passar por onde ele pregou a palavra, por onde ele curou pessoas. Eu acho que a gente devia todo mês separar, né? Deus, obviamente agora o momento é extremamente complicado, mas coloca na tua lista de coisas para fazer, sabe? Para a gente poder um dia ir conhecer Israel e andar onde Jesus andou. Então estava falando, né? O selo de Davi, né? O rei Davi é um selo de qualidade. Olha só que interessante. Um dos melhores hospitais em Israel chama Rei Davi, King's David. Então, um dos melhores hospitais em Israel chama Rei Davi. Um dos melhores hotéis em Israel chama Rei Davi. Um dos melhores hotéis, bacana, todo estruturado, né? Chama Rei Davi. Então, para você ver como o rei Davi, o estadista rei Davi, o líder rei Davi, deixou um legado que atravessa gerações. De modo que realmente, eu mais uma vez recomendo fortemente que você estude, que você leia a trajetória do rei Davi. Vale muito a pena a gente estudar esse líder que Deus em pessoa forjou para o povo de Israel e, por que não, para nós também, né? Ele foi tão bom, mas tão importante no seu tempo, que o próprio Deus diz que ele é um homem segundo o seu coração, não é? E esse é o tema da nossa mensagem nesta noite. Como nós podemos ser um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus? Quais são as características? Como é que a gente pode chegar mais perto disso e desenvolver uma personalidade, né? Atitudes que permitam a gente chegar mais para perto do nosso Deus, né? Mais parecidos com o coração do nosso Deus. Então, nós vamos ler aqui nessa noite 1 Samuel, se você tem sua Bíblia aí, abra. 1 Samuel, capítulo 16. Nós vamos ler a partir do verso 1. E só para você ter uma ideia do panorama aqui, o que acontece? Israel, ele é governado, o sistema de governo de Israel é um sistema teocrático. O que isso significa? Significa que o próprio Deus governa sobre Israel e tem um representante na terra humano, que é o profeta. Basicamente é isso, não é? E o que acontece? Deus então governa sobre Israel o tempo todo, só que o povo de Israel olha para o lado e vê as outras nações e eles ficam querendo também um rei como eles, né? Ele olha para o lado e fala assim, pô, nação do lado aqui tem um rei de carne e osso que senta num trono, que a gente paga imposto, que tem um palácio, que a gente tem que ir se curvar. E eles queriam um rei. Então Deus deu um rei para eles, o rei Saul, né? Deus deu o rei Saul para eles. E Saul foi um bom rei durante algum tempo, só que Saul cometeu alguns erros, pecou contra o Senhor, fez coisas que realmente Deus acabou que Deus decidiu tirar Saul do trono, né? Então, por conta disso, Deus decidiu ungir a Davi. Deus decidiu ungir a Davi rei. E quando Deus decide ungir
uma pessoa, né, a unção em si, ela é um ato de separar uma pessoa para algo extraordinário. Então é isso que estava acontecendo. O fato de você derramar azeite sobre uma pessoa era porque ela teria uma atividade, né, um projeto realmente diferenciado. Então, isso é o que está acontecendo aqui, esse é o momento. Então Deus decide tirar Saul do reino, e aí a gente começa aqui. 1 Samuel, capítulo 16, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo-o eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Disse Samuel: como irei eu? Pois Saul saberá e me matará. Então disse o Senhor: toma contigo um novilho e dize: vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício, e eu te mostrarei o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? Respondeu ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos, e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe, e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém Samuel disse: tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos, ô Jessé? Eu vim aqui e você me apresentou todos os teus filhos? Não tem mais nenhum, não? Jessé responde: ainda falta mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Nós estamos em 1 Samuel, capítulo 16. Não é? Nós estamos falando um pouco sobre o rei Davi. Nosso tema nesta noite é quais são as características de um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus. Acabamos de ler 1 Samuel 16, do verso 1 ao verso 13. Né? E a primeira característica que eu quero evidenciar aqui com os irmãos, a gente pode lê-la a partir do verso 6. Sucedeu que entrando eles viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Olha que interessante, o profeta Samuel olha para Eliabe e vê um homem bacana, né? Um homem alto, um homem bonito, um homem, né? Eliabe já era oficial do exército, então Samuel olha para Eliabe e fala: é este. Mas Deus diz: eu não vejo como vê o homem. O homem vê o exterior, aquilo que está por fora, vê a lata. Mas Deus vê o interior, Deus vê o que está dentro do homem. Primeira característica, meus queridos amigos e irmãos em Cristo, que nós precisamos ter para alcançar ou ser homens e mulheres segundo o coração de Deus, nós não devemos dar atenção
à aparência. Nós não devemos dar atenção à aparência, nós não podemos nos deixar levar pela aparência. Porque existem duas coisas aí interessantes, né? Quando a gente olha para esse texto e fala assim, bom, Deus não dá atenção para aquilo que está por fora, então logo eu não preciso ligar para a minha aparência. Segura aí, né? Não é bem assim. Embora Deus de fato não te julgue ou não te avalie pelo que ele vê de fora, a gente está entre humanos. E humano, né? Homens, mulheres, apenas conseguem enxergar aquilo que é exterior, nada mais. A gente faz negócio com homem, a gente tem relacionamento com homens e mulheres, a gente faz, né? Essa é a vida, né? A vida como ela é. Então, não vem você me dizer que não, então não é importante a aparência. É importante sim, tem o seu lugar, mas a gente não pode ter o equívoco de achar que Deus vai nós vamos poder enrolar Deus, enganar Deus, porque a gente parece com alguém espiritual. Né? Isso não é verdade. Isso não é verdade. Porque Deus não está olhando apenas aquilo que está na capa, né? Ele está olhando o conteúdo. Então, é importante a gente tomar esse cuidado. A gente não pode nos deixar levar pela aparência. E eu vejo isso, você vê que interessante, né? Eu vejo isso em Davi também. Não nesse texto específico, mas se você se lembrar, você deve conhecer bem a história de Davi, entre o momento em que Davi foi ungido e o momento em que ele realmente se torna rei, levam 14 anos. 14 anos entre a unção e a posse do reino. Nesse período, Davi foge de Saul. Davi foge de Saul porque Saul resolve matá-lo. Porque Saul fica com ciúmes, percebe que de fato Deus abençoava tudo que Davi fazia. Saul montava uma estratégia para derrubar a Davi e Davi sobrepujava. Davi, por Deus estar com ele, Davi ia bem. Então, quando ele começa a fugir, vários homens chegam para perto de Davi. Vários homens seguem a Davi. E que tipo de homens são esses? Isso é interessante. Junta-se ao redor de Davi, homens amargurados, homens tristes, homens endividados, homens marginalizados, pessoas das quais a sociedade já não via tanto valor. Se juntam a Davi naquela fuga. E o interessante é que quando a palavra de Deus se refere a estes homens, não se refere a estes homens como pessoas que eram marginalizados. Muito pelo contrário, refere-se a estes homens como os valentes de Davi. Por isso que é importante, gente, a gente andar com gente que é de Deus. Por isso que é importante, porque eles andavam com Davi, então eles acabavam se tornando os valentes de Davi. E olha que interessante, numa das situações, olha que interessante, né? Numa das situações em que Davi estava fugindo, Davi acaba se escondendo junto com um dos seus homens na caverna, onde o próprio Saul também foi lá para fazer as suas necessidades. E aí, o que acontece? Naquele momento, os homens olham para Davi e falam assim, cara, resolvemos o problema, não vai precisar mais correr, nós não vamos precisar mais fugir, nós não vamos precisar mais, acabou esse negócio de fuga, é só a gente matar, Deus entregou Saul nas tuas mãos. E aí Davi lança aquele olhar que quando eu era garoto, eu recebia do meu pai quando ia fazer alguma coisa errada, né? Davi faz simplesmente assim pros homens, né? Faz assim. Cara, não precisava falar mais nada. Não precisava falar mais nada. Tamanho era o respeito que aqueles homens tinham por Davi, eles simplesmente obedeciam. E por todo aquele período,
Davi continuava fugindo de Saul. Me lembro de uma outra situação aqui muito interessante de Davi, né? Davi saiu em batalha. Davi saiu em batalha, já era velho. Davi já velho, né? A idade já tinha alcançado. E Davi saiu em batalha junto com o seu exército. E lá pelas tantas, no meio da batalha, o fôlego já não vinha tanto, já não era tão fácil de guerrear. Quase que Davi morre. Quase que Davi morre. Um dos seus exércitos lá, um dos seus soldados, acabou conseguindo impedir isso que acontecesse. E aí eles viraram para Davi, recolheram, levaram ele para um lugar seguro e disseram: pelo amor de Deus, o senhor rei Davi, o senhor é sol, é o sol em Israel, o senhor não pode morrer, né? Então, você percebe que andar com gente que anda com Deus, a gente deixa de ser os endividados, os marginalizados, os amargurados, para sermos os valentes. E isso eu consigo perceber que Davi também não se deixava levar pelas aparências. Então, a gente que quer ter um coração segundo o coração de Deus, né, nós precisamos deixar de nos levar pelas aparências. É importante isso, muito importante isso. Você percebe aqui que Samuel, ele chega a Belém e ele não avisa, né? Ele não avisa o que está acontecendo, não é? Samuel não manda um WhatsApp dizendo: ô Jessé, estou indo para sua casa. Não manda um e-mail, não manda nada, né? Não passa a mão no telefone e fala: estou indo. De modo que o profeta Samuel chega, surpreende a todos ali, tanto surpreende que os anciãos da cidade recebem a Samuel com medo, com receio: vens em paz, né? Então, olha o que acontece. Numa situação como essa, né, Samuel vira e fala para Jessé, Jessé, eu vou lá na tua casa. O que eu imagino que aconteceu ali naquele momento? Jessé vira e fala assim para as mulheres, né, para as pessoas que iam: gente, é o seguinte, tá vindo aqui nada mais, nada menos do que o representante de Deus nessa terra. Tá vindo aqui o profeta Samuel. Por favor, façam o melhor banquete que vocês puderem. Traz lasanha, bota carne para fazer, filé mignon, o que mais tiver de bom. Nós precisamos receber esse homem bem, porque ele é o cara, não é? Ele é o cara. E você percebe aqui, né, que há uma espécie de desfile. Há uma espécie de desfile aqui, né? Jessé, então, traz os seus 7 filhos e vai passando um a um na frente de Samuel. E fala: olha, Samuel, tem esse filho aqui, vem Eliabe. E aí o Senhor fala: não é esse não. Aí passa o outro ali, como é o nome do outro? Tá onde aqui? Abinadab, né? Versículo 8. Passa Abinadab, fala: também não é esse não. Aí passa Samar. Onde é que tá aqui? Passa Samar. No verso 9, então Jessé fez passar a Samar, e não é esse não. E aí passa todos os filhos de Jessé, 7 filhos, e não é ninguém. E aí Samuel vira e fala assim: mas vem cá, cadê o... não é possível, cadê o outro? Não é possível, você passou todos? Não, passei todos. Não, você não tem mais nenhum filho? Irmão, é o seguinte, parece-me que Jessé esqueceu-se de Davi, não é? Naquele dia tão importante, que um homem tão ilustre estaria na casa deles, não era um momento de estar toda a família reunida e aprender junto desse homem? Mas eu não sei porquê. O fato é que Jessé se esqueceu
de Davi. Davi não estava ali, Davi não estava confraternizando junto a Samuel. Davi não estava conversando junto com aquele pessoal, tendo uma oportunidade tamanha que era estar de frente para o profeta Samuel. Naquele momento ali, eu fico imaginando, o que estava fazendo então Davi? E diz aqui a palavra do Senhor, né? O verso 11, perguntou Samuel a Jessé, acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu, ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Segunda característica daqueles que buscam ser homens e mulheres segundo o coração de Deus, eles se mantêm ocupados. Se mantém ocupado. Você já ouviu aquela frase que mente vazia é a oficina do diabo? A palavra de Deus diz em Filipenses capítulo 4, verso 8, para que a gente pense em tudo aquilo que é puro. Finalmente, irmãos, tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é amável, tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é correto, tudo aquilo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algo de bom há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. A gente precisa, uma das características é que a gente precisa se manter ocupado. Por quê? A gente se mantendo ocupado, a gente não tem tempo de ficar pensando bobagem. Eu não vejo, depois você lê a história de Davi, mas em nenhum momento Davi se queixa. Você não pega Davi, quando o pessoal manda chamar Davi, Davi não vem falando, agora vocês precisam de mim? Ué, o que aconteceu? Não estavam todos os filhos, homens lá? Agora me chamaram, agora eu tenho que ir. Você não vê Davi com autopiedade, com autocomiseração, né? com coitadismo. Davi simplesmente vai lá e aparece e mostra as caras. Então, irmão, eu queria te dizer, né? Se eu e você, a gente quer ter, né, um coração segundo Deus, né? Termos um coração segundo a Deus, a gente precisa duas coisas nesse momento. Primeiro, a gente precisa manter... Onde está aqui? Primeiro lugar, nós precisamos... Cadê meu negócio aqui? Espera um pouquinho só. Nós precisamos, não podemos nos deixar levar pela aparência, não é? E nós precisamos nos mantermos ocupados, não é? Ocupados. Muito bom, muito bom. Seguindo aí, né, a palavra do Senhor, Davi, então, no verso 13, ele diz assim, né, 1 Samuel 16, verso 13, tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. Olha só, Davi, como eu disse para você em algum momento desse bate-papo, Davi foi ungido rei sobre Israel, ou foi separado por um projeto exponencial, mas ele levou 14 anos até de fato ser rei. Então, a terceira característica que é importante eu e você a gente ter, é que a gente precisa ter paciência. Paciência. A gente às vezes não percebe, mas a gente quer tanto chegar em algum lugar que a gente acaba querendo abrir mão do processo. E o processo, ele é valioso. Quando Samuel unge a Davi, ele acaba de matricular Davi na escola de Deus, onde o próprio Deus seria o seu professor. Por 14 anos, Deus ensina Davi, Deus forja o caráter de Davi para que ele de fato seja um bom rei. Então a gente precisa ter paciência, né? Me lembro quando no final do ano passado eu estava ainda me estruturando, fazendo meus planos. Falei, 2020 nós vamos arrebentar, vamos fazer curso, nós vamos estudar, nós vamos trabalhar, enfim, fiz um monte de meta. E aí, como todo mundo nesse momento, freou tudo. Então é importante a gente ter paciência. Deus certamente está me ensinando e te ensinando enquanto a gente está passando por esse momento que é essa pandemia, né? O que é que a gente tem para aprender nesse momento? Né? O que é que eu tenho para aprender? O que é que você tem para aprender? A gente precisa ter paciência, a gente precisa aprender neste processo, até o momento que a gente chegar lá.
e aí sim sermos reis, né? No caso aqui especificamente de Davi, não é? E seguindo aqui o texto, não é? Perceba o seguinte: tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. No meio de seus irmãos. Veja só, Davi, ele foi ungido rei. No dia seguinte, o que ele foi fazer? No dia seguinte a ser ungido rei, ou a ser ungido, na verdade, o que ele foi fazer? Ele voltou a cuidar das ovelhas, não é? Ele foi apacentar as ovelhas. Então, a próxima característica que eu entendo, que eu e você, a gente precisa obter, a gente precisa ter, para sermos homens e mulheres segundo o coração de Deus, é que a gente precisa ser humilde. A gente precisa ser humilde. A gente não vê Davi em nenhum momento virando ali para os seus irmãos, né? Porque eu imagino, naquele momento, passa os 7 meninos na frente do profeta Samuel, nenhum deles é. E aí chega Davi, Deus manda o profeta derramar o azeite sobre ele. Eu fico imaginando os meus falando, Davi, mas por que Davi? O que Davi tem? Não é? O que Davi tem para ser rei? O que Davi tem para ser separado para algo bacana desse jeito? Mas, né, Davi não vira para os seus irmãos e devolve assim, fala, gente, é o seguinte, eu acho que vocês já deviam se acostumar a bater continência para mim, né? Porque mais para frente aí eu serei rei de vocês, então já começa aí o processo, né? Davi não faz nada disso. Muito pelo contrário, ele realmente demonstra humildade e segue adiante. E continuando o verso 13 aqui, diz assim: e daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. O Espírito do Senhor se apossou de Davi. E eu olho para isso, eu acho isso maravilhoso, porque Davi, como eu disse, o Davi não foi um homem perfeito. Né? Se você quiser abrir, eu vou abrir rapidinho aqui em Salmos, capítulo 51, fala sobre o momento em que Davi falhou. Né? Davi acaba, num momento em seu reino, ele não se mantém ocupado. Ele acaba não se mantendo ocupado, falha nisso. E ele acorda lá, enquanto o seu exército está em batalha, ele está ele está no seu reino, né, no seu palácio, levanta à tarde e vai passear no palácio e enxerga Batseba. E aí ele comete o pecado e acaba possuindo Batseba. E Deus, então, o confronta. Deus o confronta. E aí diz no verso, em Salmo 51, Davi se arrependendo, e diz assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Verso 10. Cria em mim, ó Deus. Salmo 51, né? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. E no verso 11. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. No momento em que Davi é pego, confrontado pelo profeta Natan, ele não vira para Deus e não ora falando: Senhor, mantenha o meu reino, Senhor, não me tire a sua coroa, Senhor, eu quero continuar com as minhas cabeças de gado, Senhor, eu quero continuar com as nações que eu conquistei. De maneira alguma. A única coisa que Davi se lembra é de falar: Senhor, que o teu Santo Espírito não me deixe, porque isso é o mais valioso que eu tenho. Não há nada, absolutamente nada mais valioso que eu e você possamos ter
senão o relacionamento com o nosso Deus. E é isso, essa é a quinta característica que eu quero te falar. Não há absolutamente nada entre os nossos recursos ou a nossa própria família, não há absolutamente nada mais valioso do que termos relacionamento com o nosso Deus. E aí você deve talvez se questionar, poxa, mas como assim? A minha família é mais importante? E eu posso te afirmar, não é. Em primeiro lugar, Deus. Por quê? Porque ao nos relacionarmos com Deus Todo-Poderoso, a gente aprende direto da fonte, de quem ama incondicionalmente, de quem perdoa, de quem abençoa, de quem guarda. A gente aprende direto da fonte. E se a gente aprende direto da fonte a como amar, a como perdoar, a como viver, a gente acaba amando, perdoando e vivendo com os nossos, com a nossa família, ainda melhor. Não te parece óbvio isso? Que não se apartes de mim, Senhor, o teu Santo Espírito. O teu Santo Espírito. Nós, então, tivemos aqui 5 características. Não se deixe levar pelas aparências. Mantenha-se ocupado. É importante que nós tenhamos paciência. Seja humilde. E o relacionamento com Deus é o que há de mais valioso. É o que a gente tem de mais valioso. Meu irmão, meu amigo, estamos chegando ao final. Espero que você tenha aprendido do Senhor. Como é que a gente pode ser, né? Algumas características que a gente precisa desenvolver para sermos homens e mulheres segundo o coração de Deus, né? Eu vou orar contigo, né? Se você ainda não, se você puder, permaneça comigo até o final. Eu quero ainda falar sobre dar a bênção para você do sacerdotal. Então, se você pode, espera aí com a gente. Nós vamos orar agora agradecendo a Deus por essa palavra. Senhor, nós mais uma vez buscamos ao Senhor através da Tua palavra e clamamos ao Senhor que a gente possa realmente aprender de Ti como sermos homens e mulheres segundo o Teu coração. E que nós possamos perseguir esse objetivo, desenvolver essas características para sermos melhores, para servirmos melhor ao Senhor e amarmos cada vez mais os nossos irmãos e especialmente o nosso Deus. Fala conosco, ó Deus, nessa noite, que o Senhor continue, que o Teu Espírito Santo possa continuar falando ao nosso coração. Nós oramos assim no nome santo de Jesus. Amém. Eu estou em Números capítulo 6, versos 24. Se você pode fechar os olhos, fique à vontade. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que Deus te abençoe, que você tenha uma noite abençoada e que você possa desfrutar da alegria que é viver para Ele. Um abraço, até a próxima.